Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais uma edição do canal SC Think Tank Santa Catarina, Tanque de Pensamento, um canal objetivado a refletir sobre aspectos do desenvolvimento do estado de Santa Catarina, o estado mais promissor do Brasil. Os números atestam, embora falando de números, nem todos os números nos favorecem. Dando continuidade à conversa sobre o IDEB, os resultados do IDEB, que assustaram muita gente, só não assustaram devidamente o governo do estado de Santa Catarina, que é responsável pela educação no ensino médio e que até agora não disse exatamente o que pensa e o que vai fazer em relação a isso. É claro que existe essa preocupação. O que está faltando em relação à educação, o que está faltando é comunicação com a sociedade, porque tem uma boa parte da sociedade, a gente reconhece que tem uma parte da sociedade que é a plebe rude, mas existem segmentos da sociedade preocupados com as questões republicanas e, evidentemente, a educação está no pódio aí, né? Uma das principais. E isso tudo depois de termos lançado o nosso livro Sociologia Produtiva, 2 pontos, BNCC, Desenvolvimento e Interdisciplinaridade, que tem absolutamente a ver com preocupações relativas à educação, às ciências humanas, principalmente, a interdisciplinaridade possível entre as ciências humanas e das ciências humanas para com outras ciências. Isso está no livro aqui, que foi lançado na semana do Festival Literário Internacional, realizado em Pomerode, um evento fantástico, e que vai dar muito o que falar ainda, assim como a própria cidade de Pomerode, sobre a qual nós também, no momento oportuno, faremos uma menção mais qualificada, um pouco mais expandida sobre a própria cidade de Pomerode, que vem se transformando numa referência cultural, turística e artística de primeira grandeza, Brasil afora. Dito isso, a gente tem alguns fatores aqui que precisam ser lembrados, que devem ser confrontados com os resultados do IDEB 2023, para lembrar que entre o final do primeiro semestre e o início do segundo semestre deste nosso ano de 2024, houve um movimento de greve que foi iniciado pelo sindicato que representa os professores, os trabalhadores da educação do estado de Santa Catarina, que, de maneira geral, reivindicavam 2 questões, uma delas a descompactação da tabela, permitindo a meritocracia, ou seja, permitindo que quem estudou mais, que tem mais titulação, receba um plus em relação a quem tem menos titulação. Basicamente é isso. Não sei se entra tempo de serviço também, mas a questão principal é a titulação, que é um componente da meritocracia. Mesmo que muitos na educação não gostem da expressão, do conceito, do fenômeno, muito menos da defesa da meritocracia, na hora de solicitar a descompactação da tabela, em outras palavras, o que o sindicato e os professores estavam solicitando era justamente uma classificação baseada no mérito daqueles que têm maior titulação. Então é bom deixar isso bem destacado, já falamos sobre isso. E a outra reivindicação, concurso público, porque afinal de contas Santa Catarina é um dos estados, um dos 3 ou 4 estados aí que mais tem professores admitidos em caráter temporário, ou seja, professores que entram no ano, em algum momento do ano, para lecionar, vão até o final do ano e aí o contrato encerra. Portanto, vivem nessa instabilidade laboral, sem saber se no ano seguinte vão conseguir a carga horária mínima necessária para recompor os seus ganhos mensais. Então, para além do que, não é preciso falar muito sobre isso, mas essa instabilidade, essa condição precária
evidentemente afeta a qualidade da educação no final lá na composição geral. Isso acaba respingando nos resultados do IDEB, é um dos componentes, não é o único, talvez não seja o principal, mas é evidente que a estabilidade no emprego para professores nos parece ser aqui uma condição básica. Tanto é que não há governo que negue isso, inclusive o governo do estado de Santa Catarina se comprometeu e ainda haverá durante este semestre um concurso público. A Magra está me lembrando aqui que este concurso acontecerá na semana que vem. Bom, é até discutível. Também é importante lembrar que salvo melhor informação, o governo está abrindo concurso para 10 horas. E aí o professor vai ter que se esmerar para conseguir complementar a carga horária. Francamente, eu prefiro não me manifestar sobre isso, porque é uma questão delicada, e vamos esperar que os próprios representantes dos trabalhadores da educação, sindicato, professores, parlamentares, que se manifestem sobre isso, mas eu vou deixar aqui um ponto de interrogação. Eu acho que oferecer concurso público, uma carga horária de 10 horas, quando um professor, para ter estabilidade, precisaria ter 40 horas para ter um salário digno e uma condição digna de trabalho, isso me parece o básico. Então, é um elemento a ser discutido, a gente precisa refletir um pouco mais sobre isso, buscar algumas opiniões e se manifestar novamente em relação a isso. Tem também uma discussão que ainda vou apresentar com maior profundidade, porque pretendo falar mais sobre o livro Sociologia Produtiva, BNCC, Desenvolvimento e Interdisciplinaridade, porque eu apresento aqui um conjunto de conceitos que poderão seguramente, isso é uma convicção minha, fazer parte de um modelo conceitual dentro do modelo educacional que possa otimizar a formação de alunos do ensino médio para o desenvolvimento, para uma cultura do desenvolvimento, para uma mentalidade do desenvolvimento local, regional, inserindo temas e conceitos como produtividade, competitividade, também cidadania e entre outras coisas, né? Voltando a lembrar aqui, capital humano e capital social, que aí tu tem um componente profissional e o componente político, isso precisa ser aprofundado. Já falamos sobre isso, voltaremos a falar com novas palavras, apoiados em outras e mais justificativas para reforçar sempre isso. Então, dito tudo isso, tem mais um componente aí que se chama meritocracia. Então, em relação à meritocracia, é o seguinte, tem um aspecto específico aqui. Um exemplo, que em alguns estados, essa coisa está sendo resolvida. O processo de escolha de diretores de escola, diretores das escolas estaduais. Olha, é o seguinte, a forma correta de fazer, ou a menos imperfeita, vai na seguinte direção. Tu vai escolher um diretor, uma diretora de um colégio estadual, pensando no melhor desempenho, no melhor aprendizado possível, para isso respingar lá nas melhores colocações do índice de desenvolvimento da educação básica. Governantes responsáveis, absolutamente responsáveis, sérios e corajosos, têm que enfrentar o problema, e é mais ou menos dessa maneira aqui, ó. Não pode sair muito disso. Diretora de escola não pode ser escolhido senão por um processo seletivo. E esse processo seletivo é assim, ó. Tu tem que ter uma entrevista rigorosa, criteriosa. Tu tem que ter prova escrita. Tu tem que ter, inclusive, capacitação, formação. O governo precisa oferecer curso de formação para quem aspira, em algum momento da sua carreira docente, ser diretor, por se achar no direito e na competência de sê-lo. O governo precisa oferecer democraticamente formação específica para direção. Então, eu volto a dizer aqui, ó, seleção de diretores passa por entrevista,
passa por prova escrita, passa por formação, capacitação e passa por currículo. Então, é preciso ser bem franco nesse sentido, porque nós temos dois processos tradicionais de escolha. Um é a indicação política para se submeter ao mando de um chefe político que acha que essa é a melhor maneira de controlar as coisas. Tudo isso é discutível, para cima ou para baixo, para o bem ou para o mal. E também existe a forma democrática. E a forma democrática é assim, em que cada um vota, tem o direito, alunos, professores e pais de alunos votando para a direção. Bom, isso também não garante o melhor resultado. É que a gente, desde o processo de democratização no país, a gente foi estabelecendo consenso de que a melhor maneira é através da eleição. Mas a eleição não garante a escolha dos melhores, porque entre os eleitores, o número de melhores, de mais instruídos e mais preocupados com a coisa pública e não com interesses para além ou aquém disso, eventualmente, ou com muita frequência, também não é a maioria. Então, tu tem uma maioria de desavisados, né, que vai pela simpatia ou por outros fatores, que não o da competência, da meritocracia, da capacidade, da liderança que uma pessoa, professor, demonstra no sentido de se candidatar a ser diretor ou diretora de uma escola estadual. Isso tem que ficar muito claro. Nós não podemos brincar com isso. E ao brincar com isso, ao longo do tempo, é que governantes deixam a qualidade da educação sofrer influências, interferências que acabam afetando negativamente o processo. Então, por que o processo seletivo tem que ser rigoroso? Meu Deus do céu, se fosse preciso explicar isso aqui ao espectador qualificado, felizmente não é. Porque é óbvio que o processo tem que ser meritocrático. Ter entrevista, ter prova escrita e ter escolha por currículo, além da formação, de oferecer formação para aqueles que querem ser diretores. Para que isso serve no final das contas? Porque a competência que está em jogo, o que garante boas classificações no índice de desenvolvimento da educação básica, o que garante o futuro de uma sociedade, através de uma educação de qualidade, não pode passar ao largo de um fator fundamental como a competência. A competência de um diretor ou de uma diretora de escola de fazer a coisa certa e de saber se comunicar com as pessoas com quem ela precisa se comunicar diariamente. Afinal de contas, meu Deus do céu, o que é um professor e o que é um diretor, uma diretora de escola que não sabe se comunicar com as pessoas? Que dirá outros fatores, enfim, a desorientação de saber o que fazer em determinados momentos críticos, porque, afinal de contas, o ambiente escolar é um ambiente repleto de problemas a resolver diariamente. Você não pode simplesmente indicar uma pessoa porque ela é da tua confiança, porque tu quer ter o controle sobre o ambiente escolar, porque tu quer aparecer bem na fita lá, no final das contas, tu não quer greve, tu não quer ninguém falando mal de ti como governante. O que é isso? E autonomia é algo tão importante, que está nos mais importantes documentos da educação nacional. Desenvolver a autonomia. Como é que tu vai desenvolver a autonomia dos alunos se os professores e diretores não têm autonomia? E só tem autonomia, que pode até... só tem autonomia quem tem capacidade de demonstrar sua competência e quem tem ilustração, para ter autonomia de tomar decisões corretas, pensando na melhor forma de resolver problemas, e não preocupado em saber se o seu chefe político vai achar isso bom ou ruim. Isso é falta de autonomia. Por quê? Porque não tem competência e não tem ilustração. E aí outra coisa, reputação. A reputação, todo professor e todo diretora de escola precisam se esmerar para conquistar a reputação, para ter
autoridade para tomar decisões, para comunicar suas decisões, e até mesmo se explicar para um superior, um chefe político, e dizer, olha, tomei essa decisão aqui, porque essa foi a coisa certa a fazer. E não, cada vez que vai decidir algo, ter que pensar o que será que o meu chefe político vai achar do que eu vou decidir, do que eu vou fazer aqui na escola. Ora, isso é a total submissão, e isso não tem a ver com autonomia, evidentemente, muito menos tem a ver com o perfil meritocrático de um professor e principalmente de um diretor ou diretora de escola. E aí, é aí que tu consegue o respeito. Se tu não priorizar meritocracia, esquece o resto. Daqui a alguns anos, daqui a 2 anos, nós vamos ver novamente o IDEB, e aí as coisas provavelmente, se nós não tomarmos nenhuma decisão, vão continuar desse jeito. Então, dito isso, aqui ó, novamente, está aqui no livro Sociologia Produtiva, que é uma provocação aos educadores, é uma provocação aos agentes governamentais, é uma provocação ao legislativo, a todos aqueles que têm a obrigação de se preocupar com a educação, e especificamente com a educação do Estado de Santa Catarina, especificamente com o ensino médio, que tem que preparar da melhor maneira possível para o mundo da vida cívica e para o mundo do trabalho. Fora disso, não é o exercício do poder republicano, é meramente o exercício para a manutenção do poder e feito da maneira menos ilustrada, menos republicana e com efeitos negativos ao longo do prazo, a ponto de comprometer nosso chavão lembrado aqui pela Magra, de que Santa Catarina não é a bola da vez, Santa Catarina é a bola 8, mas tem que permanecer sendo a bola 8, cuidando muito bem das nossas crianças e adolescentes na educação. A gente se vê na semana que vem. Uma edição do canal, de novo, um pessoal aí que... Adoro ele aqui, ó. Pois é, né, Magra? Eu não sei qual é a questão. Deve ser porque tu dá umas dicas, fala e tal. Mas enfim, o pessoal gosta de rir um pouquinho também, né? Pode estar empolgado hoje. Beleza, foi um negócio tão empolgante que eu recebi até uma ligação, um e-mail do clube internacional lá da escola de Frankfurt e tal, só que eles não gostaram da crítica que eu fiz à sociologia. Os caras meteram o pau no meu livro aqui. Mas como diria lá, desde a graduação, lembra? Isso. A crítica é o sal da vida. É o sal da vida, bem lembrado. E falem bem, falem mal, mas falem de mim, né? Claro. Grande abraço. O Joãozinho faz aquele corte, pá, bororó, bororó. É evidente que, não, essa parte aí, cara, eu me enrolei demais, eu não tô indo ao ponto. Puta merda, de novo.